Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula nesse formato de vídeo sobre o povoamento do continente americano. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe e eu sou o professor de História da Escola José Emídio de Oliveira. Bom, esse é um dos temas que eu acho mais fascinantes, né, dentre todos os temas que a gente estuda do sexto ao nono ano. Poucos temas eu acho tão legais quanto o povoamento do continente americano, que é também um tema muito interessante para nós, afinal de contas, nós somos americanos, né? Não são só os estadunidenses, né? Os nascidos nos Estados Unidos que são americanos, né? Somos todos americanos, então é importante entender também um pouquinho da história do nosso continente e da nossa origem. Então, o nosso recorte dentro desse tema, que ele é muito amplo, como vocês vão ver, é abordar um pouquinho sobre as diferentes teorias sobre o continente, sobre o povoamento do continente americano. Então vocês vão ver, existem várias teorias que vão tentar, né, que vão buscar explicar como é que ocorreu o povoamento do continente americano, né? Ou seja, como os primeiros seres humanos chegaram no continente americano. Nós sabemos que nossa espécie, o Homo sapiens, ela não se originou no continente americano, ela se origina no continente africano. Há um longo processo de dispersão, né, para outros espaços, né, para outros continentes, até chegar no continente americano, que é o último continente a ser ocupado. Então, para a gente começar, vou falar um pouquinho das teorias mais clássicas, né, sobre o povoamento e ocupação do continente americano. A primeira delas é a mais clássica de todas, é a mais antiga de todas, talvez você já tenha até ouvido falar sobre ela, que é a teoria de Bering, né? A teoria do Estreito de Bering, que vai dizer que os primeiros Homo sapiens teriam chegado ao continente americano há cerca de 12 mil anos atrás, né? Ficou até um pouquinho redundante aí, né? Há cerca de 12 mil anos, após atravessarem o Estreito de Bering a pé. Então, como isso teria acontecido? Vamos passar aqui para outra imagem. Então, aqui tem mais ou menos aqui um resumo, né, das prováveis rotas do ser humano para a América. Então, vocês veem aqui o início no continente africano. As setinhas vão mostrando o deslocamento, né? Alguns grupos vão se deslocar para onde hoje é o continente europeu. Outros grupos vão se espalhar em diversas direções pelo continente asiático, alguns mais ao norte, outros mais ao sul. Então, para o que interessa aqui a gente no momento, seriam esses grupos que se deslocam até essa região aqui, entre o continente asiático, né, que hoje seria a Sibéria, né, território russo, e o Alasca, que é um estado americano, apesar de não estar colado ao restante do país. Aqui tem essa estreita faixa que seria o Estreito de Bering, que os primeiros Homo sapiens teriam atravessado para chegar no continente americano. Para vocês observarem melhor, o Estreito de Bering seria essa região aqui que está apontada, né, com o traço. Como vocês podem observar que hoje essa região está submersa, ela está abaixo do nível da água. Como é que os seres humanos atravessaram essa região a pé, né? Eles não caminhavam sobre as águas, né? Não produziram nenhum tipo de milagre bíblico. O que acontece é que há cerca de 12 mil anos atrás, o planeta estava saindo de uma era glacial. Né? Uma era glacial é um período que o planeta fica, as temperaturas abaixam muito, então boa parte do planeta ficava sob camadas de gelo muito grande. Então o planeta estava saindo de uma era glacial e a capa de gelo havia reduzido e tinha ficado exposta, né, uma estreita faixa de terra nessa localização. Posteriormente, como essa região ela fica abaixo do nível do mar, ela acabou submergindo, né? O oceano acabou engolindo essa parte. Mas, nesse momento, ainda era possível atravessar a pé por esse estreito. Uma outra teoria também mais clássica é a teoria chamada Malaio-Polinésia,
que diz que os Homo sapiens teriam chegado à costa da América do Sul. Então já percebam as diferenças, né? Estreito de Bering, eles teriam chegado na América do Norte. Aqui eles teriam chegado à costa, né, da América do Sul, vindos da Oceania, então não mais da Ásia, em pequenas embarcações, ou seja, não é mais a pé, são em pequenas embarcações, atravessando o Oceano Pacífico. Esses Homo sapiens teriam chegado a cerca de 15 mil anos atrás. Então varia aí um pouco também na questão temporal. Então, essa segunda teoria, a gente pode observar ela aqui, né, os Homo sapiens que teriam se deslocado, né, para a parte mais sul do continente asiático, até chegar onde hoje é a Oceania. Né? A Polinésia aqui é um conjunto de ilhas, né, um país formado por um conjunto de várias pequenas ilhas, já a meio caminho aqui da América do Sul. Então eles teriam atravessado o Oceano Pacífico até chegar ao continente americano. Também é importante dizer, né, que o nível dos oceanos nesse período ele era mais baixo do que o atual. Então, de acordo com essa teoria, várias pequenas ilhas ainda estariam expostas, né? Ilhas que hoje estão submersas, né, ainda estariam expostas nesse momento. O que então eles fizeram eles, eles foram indo através dessa ilha, eles não atravessaram diretamente, né, da costa da Oceania direto até a América do Sul. Eles foram fazendo esse movimento aí de ilha em ilha até chegar ao continente americano. Qual é o problema com essas duas teorias clássicas? Não é exatamente que elas estejam incorretas. O problema é que hoje em dia, né, os arqueólogos eles já acharam vestígios humanos, né, vestígios de ocupação humana muito anteriores a 12 mil anos atrás, a 15 mil anos atrás. Então você tem vestígios de ocupação humana há 18 mil anos atrás no Chile, você tem vestígios de pelo menos 30 mil anos atrás no México, e até de ocupações mais antigas do que isso no Brasil, como a gente vai ver agora. Então, existem outras teorias alternativas já formuladas a essas duas primeiras. Eu vou dar destaque, né, a alguns pesquisadores nacionais, né, brasileiros, até para a gente ver também que no Brasil se produz muita ciência em várias áreas. Então, a primeira delas, vou jogar o meu quadradinho aqui para o outro lado, para não ficar na frente. A primeira delas é uma teoria defendida pelo Walter Neves. Então, Walter Neves ele é um arqueólogo brasileiro e ele ficou famoso, assim, ele ganhou notoriedade, que ele divulgou a descoberta do fóssil humano mais antigo do continente, que é o crânio de Luzia. Então, essa divulgação foi feita em 1999, mas é importante dizer que a descoberta desse fóssil, é o crânio e algumas outras partes, foi feita por uma equipe franco-brasileira, ou seja, uma equipe mista, né, de franceses e brasileiros, que foi coordenada por uma arqueóloga, Annette Lemming. Então é importante destacar isso, né, ainda mais a gente passou agora pelo Dia Internacional da Mulher, então muitas descobertas científicas que muitas vezes foram feitas por mulheres, depois acabam sendo atribuídas para homens. Né? Então não é o caso do Walter Neves, ele não tentou roubar a descoberta de ninguém, mas é só para a gente pontuar que a descoberta original foi feita por uma equipe liderada por essa arqueóloga. Ela mesma não fez a divulgação, porque ela acabou, pouco tempo depois dessa descoberta, ela morreu num acidente trágico aqui no Brasil, um vazamento de gás no quarto, né, no banheiro do hotel em que ela estava hospedada. Mas fica aí o destaque da descoberta feita por ela. O crânio de Luzia... Opa! Deixa eu jogar aqui a minha imagem. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Para o outro lado de novo, para não ficar na frente. Então, o crânio de Luzia, né, aqui é uma... o fóssil não foi encontrado dessa forma, né, aqui é uma projeção, né, feita a partir do fóssil. Então, o crânio de Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado no continente americano.
ela teria vivido há mais ou menos 12.500 anos atrás, na região que hoje é o estado de Minas Gerais. Então vocês podem ver, se aquela primeira teoria diz que os primeiros Homo sapiens teriam chegado no Alasca há mais ou menos 12 mil anos atrás, seria totalmente impossível que eles tivessem chegado em Minas Gerais num período de 500 anos. Né? Você imagina atravessar praticamente todo o continente, cadeias montanhosas, florestas tropicais absolutamente densas, né? Não tinha desmatamento, em 500 anos. É totalmente inviável. Então, ela é o fóssil humano mais antigo encontrado aqui em Minas Gerais. Outra característica é que, vocês podem observar pelo mapa, que de acordo com a teoria do Estreito de Bering, né, as populações que chegaram aqui seriam populações de fenótipo, né, de feições asiáticas, né, seriam populações asiáticas. E a Luzia ela tem feições negroides, né, ou seja, feições africanas. Então é um outro dado que não bate. O crânio de Luzia ele ficava exposto no Museu Nacional. Eu não sei se vocês lembram, o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, em 2018 houve um incêndio que destruiu completamente o museu, né, a maior tragédia da história da cultura nacional. O museu foi totalmente destruído, hoje tem projetos, né, de reconstrução. Num primeiro momento, imaginou-se que o crânio haveria sido destruído, né, perdido. Felizmente, ele não estava em exposição no momento, né, no dia do incêndio. Ele estava guardado em algumas gavetas, né, para restauração, estava passando por alguns procedimentos, e isso acabou salvando o crânio. Ele foi danificado, mas os pesquisadores conseguiram recuperar a maior parte. Né? Então, em meio a essa tragédia toda, que foi um incêndio, né, muita coisa foi perdida, mas pelo menos esse artefato foi talvez o mais valioso, assim, mais importante de todos, foi mantido. Outra pesquisadora muito importante é a Nied Guidon, é uma arqueóloga brasileira, ela também ainda está viva, e ela encontrou vestígios humanos, né, incluindo restos de dentes, em São Raimundo Nonato, no Piauí, que foram datados, né, aí variando, né, entre 33 mil e 58 mil anos atrás. Então, muito antes, né, da datação daquelas duas primeiras teorias que nós vimos. Além do trabalho dela como pesquisadora, né, importantíssimo, a Nied Guidon ela também tem uma importância muito grande na área da preservação ambiental. Então, a área onde ela encontrou esses fósseis, né, esses vestígios, muito por conta da luta pessoal dela, acabou se tornando, né, uma área de preservação ambiental, que hoje é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Isso em 1789. Inclusive, né, aqui na imagem é um documentário que foi feito, né, mostrando um pouco sobre a vida dela, sobre as pesquisas, sobre as lutas dela, e que está disponível em algumas plataformas de streaming. Então, com base, né, nesses dados colhidos, né, por esses dois pesquisadores, o Walter Neves e a Nied Guidon, dá para a gente falar em outras teorias sobre a ocupação do continente americano, além daquelas duas clássicas que nós já vimos. Então, aqui nesse mapa tem um pouquinho mais de setas. Então, de acordo com a teoria do Walter Neves, né, ele acredita que além dessa migração pelo Estreito de Bering, né, aqui na seta vermelha, que teria ocorrido ali por volta de 11 mil, 12 mil anos atrás, você teria uma migração anterior também pelo Estreito de Bering, mas de alguns milhares aí de anos atrás, de mais ou menos 14, 500 mil anos atrás. Outros pesquisadores vão crer, né, em outra possibilidade, uma outra hipótese para a ocupação, que seria essa pontilhado aqui em cor laranja, que seria também vindo um pouco da região próxima do Estreito de Bering, chegando também na América do Norte, mas já há 18 mil anos atrás. Então já recuando um pouco mais no tempo.
Já a Nied Guidon, com base nas descobertas que ela fez, né, que jogam a ocupação humana do continente para muito tempo antes do que se imaginava, ela vai acreditar, na verdade, em múltiplas entradas, né? A teoria das múltiplas entradas, que vai dizer basicamente que não há uma única migração humana que gerou toda a ocupação do território, mas que os seres humanos, né, os Homo sapiens, chegaram por vários locais, em várias ondas migratórias, ou seja, em vários momentos ao longo do tempo. Então, por exemplo, você teria, né, as migrações pelo Estreito de Bering, você teria as migrações, como nós já vimos ali, pelo Oceano Pacífico, chegando na América do Sul, e você teria até a última setinha ali, em cor roxa, que seria pelo Oceano Atlântico, vindo direto da África e chegando na costa da América do Sul, mas não na região das teorias anteriores, que chegaria ali na costa do Chile, né, na costa oeste da América do Sul, mas chegando na costa leste da América do Sul, onde hoje fica o Brasil. Né, o que explicaria aquelas ocupações mais antigas, de mais de 50 mil anos atrás, e também as feições negroides, né, as feições de origem africana, encontradas em alguns desses vestígios, como é o caso do crânio de Luzia. Então, o objetivo, né, foi mostrar que as discussões sobre o povoamento do continente americano é uma discussão em aberto. Então existem várias teorias, né, várias controvérsias, e para a gente amarrar um pouquinho nessas teorias que nós já vimos, a gente poderia resumir as controvérsias em quatro aí pequenas perguntas. Né? A primeira, quando? Então, quando esses seres humanos chegaram? Foi há 11 mil anos? Foi há 14 mil anos? Foi há 18, 50 mil anos? Ou foi em todos esses períodos? Né? Chegaram em vários momentos ao longo do tempo. A segunda seria por onde? Então, foi pelo Estreito de Bering ou foi só pelo Estreito de Bering? Mas se os seres humanos chegaram a 50 mil anos atrás, é impossível que tenha sido pelo Estreito de Bering, porque aquela região ela estaria completamente congelada naquele período. Então eles teriam que chegar por outro lugar. Então, por onde seria esse outro lugar? Seria atravessando o Oceano Pacífico? Seria vindo direto do Oceano Atlântico? Dependendo de onde chega, a gente coloca a questão do como. Então eles chegaram a pé? Pelo Estreito de Bering, era possível, num determinado período de tempo, você atravessar aquela faixa de terra a pé. Né? Se você chegou pelo Oceano Pacífico ou até pelo Oceano Atlântico, obviamente não é possível você atravessar um oceano a pé. Então teria que ser em pequenas embarcações. E aí você teria que responder como isso ocorreu. E por último, o quem. Né? Se foi pelo Estreito de Bering, são grupos humanos que já viviam há milhares de anos na região que hoje a gente chama de continente asiático, né? E que com o passar do tempo desenvolveram características físicas específicas. Não é à toa que a gente pode notar entre a boa parte dos povos indígenas, né, aqui do nosso continente, né, do norte ao sul, alguns traços físicos muito parecidos com o que a gente costuma atribuir a populações asiáticas. Mas também tem, por exemplo, o crânio de Luzia com feições negroides. Então, foram asiáticos, foram também africanos que chegaram aqui direto atravessando o Oceano Atlântico, por exemplo, e até alguns pesquisadores que levantam uma hipótese ainda mais ousada, que é colocar em dúvida se foi realmente um Homo sapiens a primeira espécie humana que chegou no continente americano. Então, será que outras espécies humanas anteriores ao Homo sapiens, ou algumas que conviveram com o Homo sapiens, né? Se vocês lembrarem das aulas lá do sexto ano, vocês vão lembrar que os Homo sapiens, nós, durante muito tempo no passado, convivemos com outras espécies humanas, o chamado homem neandertal, por exemplo. Então, será que outros tipos de espécie humana chegaram no continente americano? Então, é um assunto muito legal, muito interessante, é muito mais amplo, né, do que eu coloquei aqui, por conta de todas essas discussões, todas essas possibilidades, todas essas controvérsias. Então, eu espero que vocês tenham achado tão interessante quanto eu acho, e me divirto com esse tema. Espero que tenha ficado tudo muito claro, né, bem explicado.
Mas, caso hajam dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, comentem abaixo aqui do vídeo que eu vou respondendo. É isso, pessoal. Até a próxima. Abraço.